nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho de identidade hoje. Quem nós somos em Cristo Jesus. O que Jesus fez na cruz? O que é a nossa identidade? O que nós recebemos na cruz? Quando eu era adolescente, saindo da adolescência, eu treinava e treinei muito tempo capoeira. E cheguei a dar aula de capoeira. E o que a gente fazia? Como qualquer arte marcial, o pastor Fábio, ele é faixa preta de jiu-jitsu também, ele está há alguns anos parado. Mas a gente sempre conversa sobre isso. Qualquer arte marcial, as coisas que nós fazemos, por exemplo, na capoeira, no jiu-jitsu, se nós tivermos um fundamento, uma base, e nós treinarmos o que nós chamamos de básico, aquilo que é básico, aquilo que é simples, nós começamos a desenvolver as coisas melhor em cima de um fundamento. E se nós não entendermos qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus, o que nós somos, quem nós somos em Cristo, e nós não estabelecermos esse fundamento, nós podemos nos perder no processo da nossa caminhada cristã. E nós precisamos entender qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Se hoje eu perguntasse para você quem você é, algumas pessoas responderiam: eu sou dono daquele carro lá fora. Por quê? Porque a sua identidade está firmada nas coisas que ele tem. Se eu perguntar para algumas pessoas quem você é, eu sou um médico. Não, médico é sua profissão, é o que você faz, mas ele não define quem você é. E muitas pessoas estão definindo a sua identidade naquilo que elas fazem. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito da nossa identidade, quem nós somos. Porque se nós não entendermos quem nós somos, nós não conseguimos construir o nosso destino. Nós precisamos entender a nossa identidade, para depois nós estabelecermos o nosso destino. Lembra, nós entendemos o propósito de Deus na face da terra. E qual que é o propósito de Deus para a dispensação da graça, para o tempo da graça? Qual que é o propósito de Deus para esse tempo na terra? Igreja. Amém? Entendemos terça-feira passada que Deus está edificando a sua igreja. Ele está trabalhando na sua igreja. O propósito de Deus na terra hoje é a igreja. E nós estamos inseridos neste propósito. E agora nós vamos entender um pouquinho quem nós somos. Se nós não entendermos quem nós somos, nós podemos fazer que nem os filhos da parábola do filho pródigo. Um deles não entendia quem ele era, pegou a sua herança e foi e gastou com meretrizes, com prostituição. Por quê? Porque ele não entendia quem ele era. Ele pegou a sua herança e saiu para uma terra distante. E gastou a sua herança com meretrizes. Se nós não entendermos a nossa identidade, quando Deus der a nossa herança, o que acontece? Nós destruímos com a nossa herança. Só que quando ele volta, o pai dele reestabelece ele. Calça as sandálias, coloca o anel, como todos já sabem. Reestabelece ele. O filho mais velho chega, aborda o pai e fala: para mim, você nunca deu um novilho, e para esse aí você dá. O que ele estava falando? Eu não sei quem eu sou. Porque olha o que lá em Lucas 15:31 fala. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. A identidade dele era de empregado, não era de filho. Por isso que ele não entendia que tudo que era do pai era dele. E nós temos uma dificuldade de entendermos que tudo que é de Jesus é nosso. Tudo que é de Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é nosso. Só que geralmente nós jogamos pro futuro. Quando eu melhorar isso, quando eu parar de fazer isso, como se dependesse das nossas obras. E nós tentamos viver uma vida cristã através das obras. Se eu oro e faço tudo certinho, Deus me usa. Se eu não oro e não faço tudo certinho, Deus me rejeita. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. E nós vamos entender isso hoje, porque a nossa identidade vai ser fundamentada naquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Precisamos responder a essa pergunta: quem eu sou? Nós precisamos responder essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Mas primeiro eu quero falar um pouquinho da obra de Jesus na cruz. Jesus nasce, morre, desce ao Hades, prega, aquilo que todo mundo sabe, ressuscita, sobe aos céus e estabelece um novo trono. No Antigo Testamento haviam quantos tronos no céu? Um trono. Isaías 6:1 fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Todas as visões que os homens de Deus tiveram do Antigo Testamento, eles viram quantos tronos? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Havia um trono. Só que abram comigo lá em Colossenses, esse eu quero que vocês abram. Abram comigo Colossenses 3:1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1 na NVI fala assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Quantos tronos existem no Novo Testamento? Jesus não sentava no chão, né? Existe Deus e o Filho assentado no seu trono. Quando Jesus morre na cruz, não há uma mudança somente na terra, há uma mudança nos céus. É estabelecido um novo trono, um novo lugar de governo, um novo lugar de autoridade. E nós precisamos entender isso porque, olhem lá o que Efésios 1:20 fala. Efésios 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos séculos vindouros. Jesus se assenta ao lado de Deus, acima do quê? De todo principado, potestade e todo nome. Por isso que nós temos a cura em Cristo Jesus, porque o câncer está debaixo dos seus pés. Qualquer demônio que se manifeste, ele está debaixo dos seus pés. Por quê? Porque Deus fez o assentar à sua direita. Danilo, você põe uma cadeira aqui para mim? Agora abram lá comigo. Efésios 2, do 5 ao 6. Pode ser. Efésios 2, do 5 ao 6. É um estudo, tá? Por isso que eu estou pegando bastante versículos. Agora eu quero começar a responder qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Qual a minha posição. Para mim entender a minha identidade em Cristo Jesus, eu preciso entender a minha posição. Efésios 2, do 5 ao 6 fala assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando a mão de Deus atravessa os céus, ressuscita Jesus, você estava grudado nele, você estava nele.
Ah, mas eu nem nasci. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus ressuscita, Ele assenta à direita de Deus. Eu e você sentamos junto com Ele. Essa é a minha posição. Eu estou assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Se eu estou assentado em Cristo nos lugares celestiais, como que é a minha oração? Deus está à minha esquerda. Como que é a minha oração? Horizontal, não mais vertical. Lembra de Daniel? O jejum dos 21 dias? Vem o principado da Pérsia, não deixa a resposta de oração chegar, há uma batalha nos céus até que venha a resposta. Nós estamos aonde? Ao lado de Deus. Quando eu oro, Deus ouve e me responde automaticamente. Eu estou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais, e todo principado e potestade está debaixo dos meus pés, assim como está com Ele. Mas será que é isso? Abram comigo lá em 1 João 4,17. 1 João 4,17. A palavra de Deus fala assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Jesus é nos lugares celestiais, nós somos neste mundo. Nós manifestamos como Ele é. E onde que Ele está sentado? À direita de Deus. Então você não precisa mais fazer o jejum da vitória. Você não precisa mais fazer uma campanha para alcançar o ouvido de Deus. Você não precisa fazer mais um sacrifício para alcançar a Deus. Tudo que Jesus fez foi o suficiente para te colocar assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais, onde nós temos acesso a Ele 100%. Então quando você fecha seus olhos e fala: Senhor Jesus, fala comigo, Ele está do seu lado. E Deus responde a tua oração automaticamente. Só que nós não desfrutamos tempo com Ele. Muitas vezes nós negligenciamos, mas essa é a nossa posição. Lembra quando Ele fala: eu abri um novo e vivo caminho? É esse caminho. O caminho foi aberto. Nós não precisamos fazer mais nada, pela graça que nós entramos nesse caminho, se assentamos juntamente com Ele. Só que muitas vezes nós nos enganamos e nós queremos fazer por merecer. E essa posição foi conquistada por quem? Por Jesus. Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos amou quando nós o rejeitávamos. Quanto mais agora que nós o aceitamos e assentamos juntamente com Ele. Essa é a nossa posição. Como que eu faço para entrar nessa posição? Uma oração simples. Recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quer ver? Feche seus olhos. Todos. Ore assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje o Senhor falou comigo. Hoje eu rejeito a Satanás e seus demônios, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito toda obra contrária, e eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou para me dar vida. Amém. Alguém teve dificuldade em fazer essa oração? Levante a mão. Alguém teve alguma dificuldade em fazer essa oração? Todos fizeram? Alguém teve alguma dificuldade? Todos fizeram? Uma oração simples. Te fez assentar, porque eu confessei. Se com o coração eu crer e com a boca eu confessar, eu estou assentado. Simples. Posição.
Essa é a minha posição. Glória a Deus. Ponto 2, para quem está anotando. Deus te fez, Deus nos transformou de pecadores em santos. E você hoje é santo. Você é santo. Você é santo. Você é santo. Isso precisa entrar em você. Eu sou santo. A obra da cruz tornou pecadores em santos. Essa é a nossa identidade. Eu sou santo. Não somos apenas pecadores salvos pela graça, nós somos santos. E nós precisamos entender que nós somos santos, porque essa é a nossa posição. Satanás não tem como te tirar daqui. Você aceitou Jesus, você recebeu a Jesus, você se assentou nos lugares celestiais. Satanás não consegue te tirar daqui, mas ele te consegue fazer você crer errado. E se você não crer que você é santo, aceito por Deus, separado para Deus, você vai crer de forma errada e vai manifestar de forma errada. Satanás não consegue te tirar dessa posição. Só que ele vai começar a te jogar várias mentiras para você não crer na verdade. Você pode me dizer assim: ah, pastor, mas existe aquele versículo de Hebreus que fala, segue a santificação. Como que você vai falar que eu sou santo? A santificação é um processo. Amém? A santificação é um processo. Eu sou santo, ok? Por isso eu ando em santificação. Andando em santificação eu consigo ser santo? Eu estou lá, andando em santificação, para tentar chegar nessa posição, eu consigo? Isso se chama religião. Através das minhas forças, tentando alcançar aquilo que Jesus conquistou. E se eu entender que Ele me fez santo, eu me assentei com Ele, e por eu ser santo, eu começo a andar em santidade. Nós precisamos entender isso. Nós somos santos. Abram comigo lá, Colossenses 1, olha o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala, Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a quem que ele está escrevendo? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Como que Paulo chama o crente da igreja? De santo. Só que isso escandaliza, isso assusta. Por quê? Porque a religião falou que eu tenho que fazer para ser. Que se eu não fizer as coisas certinhas, Deus me rejeita. E nós precisamos entender que a nossa identidade é uma identidade de santo. Deus me santificou pela obra de Jesus Cristo. Ele me deu essa identidade. Quando eu me assento com Ele, isso é verdade na minha vida. Ah, mas e quando eu errar? E quando eu ando em um processo de santificação, porque eu sou santo. Se você tentar fazer o processo errado, é a mesma coisa que buscar salvação por obras. Quer ver outra coisa? Você sabia que você não é perdoado porque você pede perdão? Você sabia? Você não é perdoado porque você pede perdão. Se você falar que você é perdoado porque você pede perdão, você está falando que o teu pedido de perdão te traz perdão. A tua obra te vai trazer perdão. Você pede perdão porque você já é perdoado. E quando o Espírito Santo te convence que você fez algo errado, você fala: Deus, me perdoa, muito obrigado, eu concordo com o Senhor que eu estava errado. Só que você já estava perdoado. Eu peço perdão porque eu já sou perdoado.
Só que se eu não entendo isso, quando eu erro, o que eu faço? Eu começo a me martirizar. Ah, Deus, olha que desgraça que eu sou. Olha o que eu fiz. E eu começo a me martirizar. Deus trabalha com culpa? Não. Deus trabalha com acusação? Não. Se você se sente culpado e você se sente acusado, não é o Espírito Santo falando com você. Não é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa a tristeza. Sim, tristeza. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. Só que não é culpa. E nós andamos nessa terra culpados. Nós nos achamos indignos. Nós achamos que a obra da cruz não é suficiente para pagar o nosso pecado. E a gente acha que pela nossa obra a gente pode mudar o nosso interior. E nós queremos nos esforçar para receber aquilo que veio de graça. Qual que é a nossa identidade? Nós somos santos. Nós somos santos. E nós precisamos despertar para isso. Veja que legal. Estava fazendo uma pós e eu estudei sobre a filosofia da camiseta branca. Um gestor, na década de 90, um gestor brasileiro, ele trabalhava em uma metalúrgica e ele precisava fazer a metalúrgica ficar um pouco mais limpa. Ele precisava. O que ele fez? Ele implantou 5S, ele foi implantando algumas ferramentas de gestão para que o funcionário, o metalúrgico, ele deixasse o seu ambiente de trabalho um pouquinho mais limpo. E um dia ele teve uma sacada, e ele deu uma camiseta branca para um funcionário. E ele olhou para o funcionário e falou: você não pode sujar essa camisa. Ele olhou para aquela camiseta branca e ele falou: impossível, eu trabalho com torno, olha a sujeira que está aqui. Meu torno está vazando óleo. Ele falou: por que teu torno está vazando óleo? Ah, ele está vazando óleo porque eu pedi para trocar uma peça, a manutenção trocou, só que não ficou boa. Ah, chama a manutenção veio, mexeu ali. Por que vocês colocaram essa peça? Ah, porque a vendas, a compras, comprou a peça errada. Ah, daí foram até achar. Só que o que aconteceu? Quando eles deram essa camiseta branca para esse funcionário, ele começou a se cuidar. E ele começou a cuidar melhor do ambiente de trabalho dele. E os outros funcionários começaram a olhar e falaram: eu também quero essa camiseta branca. E ele começou a distribuir camisetas brancas pelos funcionários. Chegou o ponto nessa metalúrgica que até o piso da metalúrgica foi pintado de branco. Esse gestor foi convidado a implantar esse sistema em 128 fábricas em vários lugares do mundo. E as pessoas começaram ali naquele ambiente a limpar aquele ambiente a ponto de um nível de escolaridade daqueles funcionários subirem. Porque eles olhavam, quando eles vinham trabalhar, os caras falaram: ah, está trabalhando no escritório, agora você é bacana, saiu do piso de fábrica, foi para o escritório. O funcionário pegava aquilo como verdade e falava: não, o bacana estuda, então eu vou estudar. E começou a estudar. O nível de escolaridade dessa metalúrgica subiu, o ambiente de trabalho ficou limpo, melhorou, sabe por quê? Porque aqueles funcionários não eram mais sujos tentando se tornar limpos. Eles eram limpos que não podiam se sujar. O que Jesus fez conosco? Nos deu uma nova veste. Trocou as nossas vestes. Hoje nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Nós só tomamos cuidado para não nos sujarmos. Nós não somos pessoas encardidas tentando se limpar, tentando arrumar algo que é inconsertável. Há uma grande diferença. Quando Jesus morre, Ele ressuscita, Ele abre um novo e vivo caminho, nós entramos nele, nos assentamos em uma posição, nós nos tornamos santos, o sangue dele nos lavou, nós estamos limpos. Qual que é o meu cuidado? De não se sujar. Só que se eu me vejo como uma pessoa suja, eu me vejo como uma pessoa suja, não santa, ok? Eu me vejo assim, eu vou conseguir me limpar?
Se eu conseguir me limpar, eu estou falando que eu sou muito mais poderoso do que a obra da cruz. Porque só a obra da cruz para nos limpar e perdoar os nossos pecados. Você consegue entender? Quando nós contamos no Santo dos Santos, eu quero entrar no Santo dos Santos. O sacerdote com pecado entrava no Santo dos Santos? Você entra no Santo dos Santos? Sim ou não? Por que você entra? Porque você é santo. Se você não fosse santo, você não entrava. E as pessoas não... É uma dificuldade, porque a religião nos cegou. A gente não consegue nos olhar como pessoas aceitas e dignas do amor de Deus. E nós achamos que quando eu parar com tal atitude, Deus vai me amar mais, eu vou ter mais acesso a Deus e Deus vai me usar melhor. Mentira. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. À medida que o Espírito Santo vai nos convencendo, nós vamos largando as coisas que nos prendem, por um convencimento, não por culpa. E principalmente, não por medo. Sabe por quê? Vamos voltar lá ao texto de João, 1 João. 1 João 4,17. Se nós não entendermos que nós somos santos, nós vamos viver uma vida dentro da igreja com medo. Medo das consequências do pecado, ou até mesmo medo do inferno. E olha o que João fala. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para quê? Para que no dia do juízo nós não tenhamos medo. Se você anda nessa terra com medo de Deus, medo das consequências do pecado, medo disso, medo daquilo, imagine no dia do juízo, você vai ter medo, e você não foi aperfeiçoado no amor. E o amor tem que ser aperfeiçoado em nós, para que o amor lance fora o medo. O medo traz tormenta, traz culpa, traz condenação, traz acusação, e nós temos que ser aperfeiçoados em qual amor? No amor de Deus, entendendo o que Ele fez na cruz, entendendo qual que é a nossa identidade, para que no dia do juízo nós nos apresentamos a Ele e não tenhamos medo. Se no dia do juízo nós nos apresentarmos diante de Deus com medo, algo ruim pode acontecer. Não vamos entrar em mérito de salvo ou não salvo, mas vai perder algo. Por quê? Porque o amor não foi aperfeiçoado em nós. E como que eu aperfeiçoo o amor? Entendendo que é Ele que fez e não eu. Ele me amou primeiro, por isso que eu amo. Ele fez e não eu. E quando eu recebo isso, eu entendo qual é a minha identidade em Cristo Jesus. Eu começo a receber dele a minha identidade. E nós vivemos uma igreja que tem medo, medo da consequência do pecado, medo de Deus, medo daquilo. Precisamos ser aperfeiçoados no amor, para que esse medo seja lançado fora. Quem você é? Está ficando um pouquinho mais claro? Somos santos. Santos, é isso que nós somos. Nós fomos transformados de pecadores em santos. Precisamos entender isso. Ezequiel 11:19 fala assim: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele estava falando de que povo? Nós. A lei não está escrita mais em tábuas de pedra, mas está sendo escrita em nosso coração. E nós vamos sendo convencidos dessa lei do amor,
e nós vamos nos rendendo a Deus e deixando o Espírito Santo agir em nós. Santos, quando nós falamos de santos, santos fala de identidade, da nossa posição em Cristo, da cátedra, do lugar de autoridade, da cadeira em que estamos assentados, fala do sacerdócio, da nossa posição diante de Deus, da nossa posição. Essa é a nossa posição diante de Deus. Eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, por aquilo que Ele fez, e nós precisamos absorver isso. Santificação fala do caminho, do nosso destino, fala de governo, fala de reino, fala da maneira que lidamos com Deus e com as pessoas. Isso nos revela a nossa identidade e nosso destino, e nós entendemos que nós somos reis e sacerdotes. Eu sou sacerdote diante de Deus, eu entro diante de Deus, e eu sou rei, porque eu governo e amo as pessoas. Sacerdócio fala de um sacerdote entrar na presença de Deus, e por nós sermos santos por aquilo que Jesus fez, nós entramos com ousadia dentro de Deus, ouvimos de Deus e abençoamos as pessoas, liberamos palavras, amamos. Isso é reinado, um reino de amor, onde nós servimos as pessoas. Mas nós só podemos servir as pessoas se nós entendermos quem nós somos, e nós só vamos entender quem nós somos quando nós entrarmos diante dele, na posição que Cristo Jesus nos conquistou na cruz, e nós vamos ser convencidos daquilo que nós somos. Quando os meninos estavam ministrando, não sei, esses dias eu estava meditando, sabe aquela música que eles cantam, que ele cresça e eu diminua? Sabe o que tem que diminuir em nós? Muitas vezes a gente pensa, não, tem que diminuir o nosso esforço próprio, tem que diminuir as nossas boas obras, tem que diminuir a nossa religiosidade, aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes eu faço simplesmente para me achar melhor do que meu irmão, porque eu faço e ele não faz. Isso tem que diminuir a minha incredulidade. Qual que é a obra de Deus para as nossas vidas? O fariseu chegou diante de Jesus e fala, qual que é a obra de Deus para nós? Jesus olha, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus para as nossas vidas é que a gente creia em Jesus. Então eu entendo que eu não sou nada e eu creio nele, e Ele que me colocou nessa posição, e eu recebo, eu sou santo. Você não tem falhas, pastor? Tem, muitas. Pergunta para minha esposa, mas eu sou santo. Não porque eu fiz, porque Ele fez, e eu recebo, eu sou santo. Sempre quando eu chego para orar, eu entendo, Deus, você me ama, obrigado, fala comigo. E Ele fala. Eu trabalhei muito com libertação, expulsei muito demônio, e geralmente quando manifestava o demônio, você via que uma galera pulava para trás, e saía assim, medo. Não, pastor, ele vai acusar a gente do que a gente fez, medo. E a Bíblia fala que nós precisamos ser aperfeiçoados em amor, para que não tenhamos medo. Se o diabo chegar e falar, você fez isso, você fez aquilo, eu resolvo com Deus, você sai, porque você está debaixo dos meus pés. Presta atenção. Se teu vizinho é um policial, presta atenção em mim, o teu vizinho é um policial, e você sabe que ele bate na mulher, ele é corrupto, ele faz um monte de coisa, e ele é um policial rodoviário, e você está dirigindo sem cinto, ele te autua, fala, para aí, você está sem cinto. Vai adiantar você olhar para ele e falar, mas você bate na tua mulher, você faz isso, você faz aquilo. Quem está revestido de autoridade? Nós estamos revestidos de autoridade em Cristo Jesus. Se ele falar alguma coisa, o que você fala para ele? Sai. E ele sai. Não é pelo que eu faço, é porque Ele fez. Vocês conseguem entender? Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. De órfãos a filhos. Efésios 2, 11 ao 12. Efésios 2, do 11 ao 12. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo eram gentis na carne, chamados incircuncisos,
pelos que na carne se chamam circuncisos, feitos pela mão de homens, que naquele tempo os estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era o que nós éramos. Nós estávamos perdidos, sem esperança. O judeu olhava para você e falava: isso aí é incircunciso, gentil, não presta para nada. Uma vez um pastor amigo nosso, ele estava nos Estados Unidos, correndo em volta do prédio onde que ele estava hospedado, e era dia de sábado. Um grupo de judeus saiu. Eles saíram, e judeu não trabalha no sábado, né? Eles saíram e eles pararam na frente da porta do portão do hotel, porque eles não podem apertar o botão, porque senão é trabalho. Se eles apertarem o botão é trabalho, então eles não trabalham. Eles não trabalham, são judeus. E esse pastor foi lá: eu vou abençoar eles, apertou para abrir. Sabe o que o judeu falou para ele? Muito obrigado, Deus, que até um cão você usa para nos abençoar. É assim que o judeu vê a gente. Quando ele fala aqui do circunciso feitos pela mão de homem, era um judeu. O judeu era o povo de Deus e a gente era gentil. Só que nós, agora em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, você não precisa pôr kippah para orar. Você consegue entender? Você não precisa fazer mais a festa da tenda para que algo aconteça na sua vida. Você consegue entender? Porque a igreja às vezes dá um bico, né? E vai para lá: não, vamos todo mundo virar judeu. Não. Em Cristo Jesus, nessa posição que nós estamos, nós temos acesso a Deus. Respeitamos e amamos os judeus. Oramos por eles. Dos dois povos ele fez um só. E Deus tem um plano maravilhoso para os judeus. E nós vamos governar juntamente com eles. Só que nós não somos judeus. E nós não precisamos nos comportar como judeus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Senão as coisas começam a se misturar. João 1,12 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gálatas 3,26 fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos pela fé. Ah, mas não é pelo que eu faço, não, é pela fé. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus fez. Romanos 8,16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nossa compreensão e atuação sobre essas verdades bíblicas de quem somos em Cristo Jesus é a base indispensável para o crescimento e a maturidade cristã. Negar a sua identidade em Cristo Jesus é negar a obra de Cristo na cruz. Negar a identidade de Cristo em seu irmão é negar a obra de Jesus na cruz. Se nós negarmos e falar: não, eu não sou santo, e se escondermos atrás de um orgulho tolo, nós negamos a obra de Jesus na cruz. Quando eu olho para o meu irmão e eu começo a imputar culpa nele, por causa das atitudes dele, eu nego a obra de Jesus na cruz. O mesmo sangue que lavou a minha vida, lavou a vida do meu irmão. O mesmo Cristo Jesus que lavou e perdoou os meus pecados, tem perdoado os pecados do meu irmão. A mesma posição que eu tenho, ele tem. E nós precisamos trazer isso é uma verdade. E nós temos que parar de imputar culpa nas pessoas e trazer à tona a identidade. Começar a falar quem as pessoas são em Cristo Jesus. Porque é muito fácil a gente começar a falar mal, a questionar por atitudes, sendo que Deus tem muito mais do que as atitudes de uma pessoa. Deus quer manifestar a identidade dela, quem ela é. Se uma pessoa está tendo condutas erradas, é porque algo na identidade dela está errado, não foi despertado ainda. E nós somos esses agentes para despertar a identidade das pessoas. Despertar a identidade das pessoas. Amém? Quantos recebem essa palavra?
Vou pedir para os meninos do louvor virem aqui à frente. Só os santos levantem.